Sempre que nós damos uma pesquisada na história, nós vemos a quantidade de serial killers, na maioria homens. E quando nós falamos sobre requintes de crueldade, é muito comum ligarmos também a homens. Porém, existem muitas mulheres na história que já mostraram que elas não ficam para trás quando o assunto é crueldade. Lidar com uma assassina já não deve ser fácil. Agora imaginem 4 e todas irmãs. Olá pessoal, meu nome é Denise, bem-vindos ao É Conta o Caso, um canal destinado a casos criminais e histórias de terror. Espero muito que vocês gostem do conteúdo. Se vocês puderem curtir, comentar e compartilhar, vocês já me ajudam muito. Espero que gostem do vídeo de hoje e vamos ao caso. O caso de hoje é sobre 4 irmãs que não hesitaram em momento nenhum em fazer mal aos outros. E são elas: Maria del Carmen González Venezuela, nascida em 1911, Delfina González Venezuela, nascida em 1912, Maria Luísa González Venezuela, nascida em 1917, e Maria de Jesus González Venezuela, nascida em 1924. E as 4 ficaram conhecidas na história como Las Poquiantes, ou As Poquiantes. Seus pais eram Isidro Torres e Bernardina Venezuela, e elas nasceram em El Salto, no México. Não sei se a pronúncia tá certa, tá, gente? Relevem. O pai delas ocupava o cargo de xerife da cidade e ele era descrito como um homem extremamente abusivo que batia tanto na esposa quanto nas filhas dele. E a mãe delas, por outro lado, é descrita como uma fanática religiosa. Para vocês terem uma ideia de quão ruim o pai delas era, ele obrigava elas desde muito novas a assistirem tanto à condenação, castigos e execução dos prisioneiros. E cansada dos abusos que sofria, Carmen, a filha mais velha, chegou a fugir com o namorado que havia arranjado e ele era muito mais velho do que ela. Só que o pai dela a achou, bateu nela e prendeu na prisão municipal sem mandado nenhum. E eu li em uma fonte que ela chegou a ficar meses presa. No mesmo dia que Isidro a prendeu, ele se tornou um fugitivo da justiça por assassinar um suposto criminoso chamado Félix Ornelas. Ele era proprietário de terras e suspeito de vários crimes, só que ele morreu durante a tentativa de prisão após ser baleado diversas vezes nas costas por Isidro. Depois de um tempo, Carmen foi libertada da cadeia graças a um homem de cerca de 50 anos que era dono de uma mercearia e ela chegou a ter um relacionamento amoroso e desse relacionamento tiveram um filho. Infelizmente, eu não consegui encontrar com qual idade Carmen teve esse filho, nem quando ela foi presa. No meio dessa confusão toda, a família Torres Venezuela foi obrigada a mudar o sobrenome para González, para fugirem da população e evitarem qualquer tipo de vingança contra eles, como por exemplo, um linchamento. E Isidro, nesse meio tempo, se separou da família e começou a viver como fugitivo. No ano de 1935, a família se encontrava numa situação de extrema pobreza, que levou as irmãs a conseguirem emprego em uma fábrica têxtil. Só que o salário era muito baixo e elas mal tinham o que comer. Em 1938, Carmen conheceu um homem por nome Jesus Vargas e eles iniciaram um relacionamento e no mesmo ano foram morar juntos. Os dois abriram uma pequena cantina em El Salto e finalmente as coisas agora dariam certo. Pelo menos era o que ela achava. E tudo começou a desandar porque Vargas começou a desperdiçar os lucros que eles ganhavam e foram à falência. Depois disso, Carmen o deixou e voltou a morar com a família. Infelizmente, eu não encontrei uma fonte que me revelasse a cronologia real de tudo que elas viveram. Então, nós vamos pular um pedaço da história delas agora. A essa altura da história, os pais delas já haviam morrido e deixado uma herança modesta para elas. E com esse dinheiro, Delfina abriu seu primeiro bordel em El Salto, Jalisco. Em Jalisco, a prostituição era ilegal, mas a vigilância também era bem fraca e contribuiu para que o estabelecimento funcionasse por vários anos. Só que em um momento houve uma briga muito feia e chamou a atenção das autoridades e eles fecharam o estabelecimento. Em 1954, Delfina transferiu seu bordel para Lagos de Moreno, também em Jalisco. Mas lembra que eu falei que em Jalisco a prostituição era ilegal? Pois então, infelizmente as irmãs conseguiram apoio de pessoas corruptas, incluindo autoridades, e por muitas vezes elas tinham um relacionamento com eles e até forneciam dinheiro em troca de proteção e, claro, evitar que fechassem o local. E elas tinham apoio até mesmo do prefeito, que permitiu que o local funcionasse como se fosse um bar, em troca de favores sexuais. Eu sei que isso é revoltante, eu sei. Só que agora começa a nossa questão.
Como elas conseguiam gente para trabalharem no bordel? Existiam, nesse caso, duas formas. Ou elas compravam de traficantes, ou elas contratavam pessoas para percorrerem áreas rurais, que eram áreas mais pobres, atrás de adolescentes entre 12 e 15 anos, com falsas promessas de emprego, que era para garçonete ou para domésticas. Assim que as meninas chegavam, elas eram obrigadas a comprarem mantimento como roupa e comida e, claro, não tinham dinheiro para pagar, os preços eram altíssimos que as poquiantes colocavam e elas eram obrigadas a se prostituírem para pagar essa dívida. Para quem assistiu a novela Salve Jorge, com certeza entendeu a referência agora. Agora eu preciso alertar vocês que eu vou dar alguns detalhes sobre o que as meninas sofriam. Então, se for sensível a esse tipo de conteúdo, não prossiga com o vídeo. As meninas eram levadas para um sítio chamado Rancho del Ángel, também conhecido como Bordel do Inferno. E levando em consideração o que elas passavam, é compreensível do porquê desse apelido. Bom, assim que chegavam, as meninas eram examinadas pelas irmãs poquiantes e eram dadas para serem abusadas para as pessoas que traziam elas. Eu sei, gente, essa história só piora. E o detalhe é que se as meninas chorassem ou gritassem, elas eram espancadas. Só lembrando que era entre 12 e 15 anos que as meninas tinham. E como se isso tudo já não fosse terrível o suficiente, isso era apenas o início do que as meninas iriam sofrer. À noite elas eram levadas ao bar, que na verdade sabemos que era um bordel, para servirem os clientes, sob ameaça de morte. Os clientes ficavam encantados porque as meninas eram muito novas e por isso o negócio prosperou tanto. E aqui nós vemos que os clientes eram tão sujos quanto as irmãs e, claro, as autoridades, porque se tinha um estabelecimento próspero assim, é porque tinha alguém que pagava. As poquiantes alimentavam as escravas sexuais com apenas 5 tortilhas duras e um prato de feijão por dia. E ainda as obrigavam a utilizar drogas pesadas como cocaína e heroína para resistirem menos aos absurdos que eram submetidas. Gente, eu sei, a história só piora. Agora eu vou falar para vocês alguns cúmplices que elas tinham, cúmplices fixos, sabe? Trabalhavam para elas. Francisco Camarena Garcia e Henrique Rodrigues Ramírez eram um motorista que transportavam as meninas. Hermenegildo Zúñiga era um ex-capitão do exército e era conhecido como Águia Negra. Ele era meio que um guarda-costas e zelador do bordel. E esse era amante de Delfina. Ele ficava encarregado de torturar e assassinar as meninas caso elas não atendessem mais os requisitos exigidos, como por exemplo ficassem doentes, isso é, quando elas não eram enterradas vivas pelas próprias poquiantes. E além deles também tinha Maria Auxiliadora Gomes, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Queiroz, Ramona Gutierrez Torres, Adela Mancila Acalá e Esther Munoz, também conhecida como Lapicuchulo. E elas eram prostitutas que se tornaram guardas e punidoras em troca de terem suas vidas poupadas. É dito que quando elas viam que uma menina nova, por exemplo, não cedia ao capricho dos clientes, elas puxavam ela pelo cabelo no salão do bordel, levavam até um quarto e a espancavam até ficar inconsciente. Lembra que eu falei que uma das ajudantes era conhecida como Lapicuchulo? Pois bem, é dito que ela gostava de matar as meninas com pás, destruindo seus rostos e crânios. Pior é que elas sentiam um gosto em torturar as meninas, sendo que elas também já tinham passado por aquilo. Então assim, é muito revoltante. Como as meninas eram prostituídas, obviamente acontecia de engravidarem. Quando isso acontecia, elas eram mortas, ou se os bebês nascessem, eles eram mortos também e enterrados. Só teve um bebê que ficou vivo nessa situação, mas porque ele foi vendido para fazerem experimentos com ele. E o tempo que ele ficou com as irmãs, ele foi torturado. Gente, vocês vão ter que me desculpar, mas as cachorras não querem ficar quietas no meu vídeo. Então, de vez em quando vai aparecer elas latindo aí. Só que quando a menina era considerada favorita dos clientes, ela não era morta. Só que faziam abortos clandestinos nela e da pior forma possível. Eu li em uma fonte que elas amarravam as meninas pelos braços no teto e com um pedaço de madeira batiam em suas barrigas até perderem o bebê. As poquiantes tinham um cemitério ao redor do bordel, claro, clandestino, e ali enterravam os bebês, as mulheres e até mesmo homens que exibiam muito dinheiro. E aí chamava a atenção das irmãs e acabavam sendo assassinados também. Agora nós vamos pular para o ano de 1964,
quando uma das últimas meninas a chegar no bordel, chamada Catalina Ortega, conseguiu fugir. Ela foi para a sede de polícia judiciária em León, Guanajuato, e então foi emitido um mandado de prisão e foram para São Francisco del Rico. Lá eles conseguiram prender Delfina e Maria de Jesus. Maria Luísa conseguiu fugir no último momento. E fazendo busca pelo local, conseguiram encontrar vários corpos enterrados. Dentre eles, 11 homens, 80 mulheres e fontes dizem que eram mais de 90 bebês. Em algum momento, Maria Luísa foi presa. Eu não consegui encontrar o exato momento, mas o importante é que a prisão aconteceu. Carmen não foi presa porque ela já havia falecido em 1949 em decorrência de um câncer. Cada uma delas recebeu 40 anos de prisão e elas foram acusadas de sequestro, homicídio qualificado e lenocínio, que é uma prática criminosa que consiste em explorar, estimular ou facilitar a prostituição sob qualquer forma ou aspecto, havendo ou não mediação direta com intuito de lucro. Além delas, outras 19 pessoas foram presas, acusados de estarem envolvidos. Eu não sei quem são essas 19 pessoas, tá, gente? Eu não encontrei nomes, não encontrei condenações também. Não sei se todos aqueles nomes que eu falei antes, que eram cúmplices delas, ajudantes, sabe, fixos, se estavam inclusos também. Mas eu espero que sim. Espero que a justiça tenha sido feita. Em 17 de outubro de 1968, Delfina morreu de hemorragia cerebral na prisão de Irapuato. Isso aconteceu porque, acidentalmente, um homem que estava fazendo a reforma no teto da cela que ela estava deixou um balde de cimento cair na cabeça dela. Eu confesso, gente, que esse acidente me deixa um pouco confusa, se foi ou não um acidente. Maria Luísa morreu sozinha em sua cela no presídio municipal de Irapuato em novembro de 1984 devido a um câncer de fígado. E seu corpo foi encontrado apenas no outro dia, roído por rato. Já Maria de Jesus, depois que cumpriu sua pena e estava em liberdade, sumiu ao lado de um homem de 64 anos que ela havia conhecido na prisão. Eu não encontrei nada a respeito dele. Sobre as vítimas, infelizmente, eu não consegui encontrar nada. E eu sei, né, gente, nós sabemos que, infelizmente, elas não tiveram uma vida 100% normal, digamos assim, por todo o terror que elas passaram. Mas eu espero do fundo do meu coração que elas viveram muito mais felizes do que a vida que elas tinham antes. E esse foi o caso de hoje. Espero que tenham gostado da minha explicação, que tenha ficado tudo muito claro. E fiquem à vontade para deixarem sugestão de vocês nos comentários, tá, gente? Vamos conversar por lá. Beijos e até o próximo vídeo.